Nessa aula quero falar a respeito do destino de Satanás. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. No verso 7 do mesmo capítulo 20 de Apocalipse lemos: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Agora, verso 10. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Nesses versos 1 a 3, depois o 7, o início do 8 e agora o 10, nós encontramos 3 verdades importantes a respeito, de Satanás. Eu quero destacá-las aqui. Em primeiro lugar, ele está sob controle. Nós não podemos imaginar um diabo fora de controle, sobre quem Deus simplesmente diz: bom, não posso fazer nada, e ele é imprevisível, nada disso. A Bíblia diz: na hora certa, um anjo, não será necessário Miguel e todos os seus exércitos. Um anjo vai descer do céu e vai prendê-lo, mas prendê-lo temporariamente. A Bíblia diz que ele será solto por 1000 anos, e no final dos 1000 anos importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E depois disso, nós temos a terceira verdade, que ele será lançado eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, o inferno. Então ele já tem um destino determinado. Entre a primeira verdade, que ele está sob controle, e a terceira, de que ele tem um destino determinado, que é o juízo eterno, nós temos a segunda, qual? O diabo trabalha para Deus, não porque queira, mas acaba na sua tentativa de se opor a Deus, porque não entende a grandeza, a sabedoria, a soberania de Deus. Ele acaba caindo em algumas armadilhas, e as suas tentativas de trabalhar contra acabam cooperando para com o plano e o propósito de Deus, como eu vou te mostrar. Então, nessa aula, cujo propósito é enfatizar o terceiro aspecto, o destino final de Satanás, eu não poderia deixar de comentar de que até que isso aconteça, ele está sob controle e ele ainda trabalha para Deus, embora já tenha um destino determinado, certo e seguro de juízo eterno. Quando falamos de Satanás sob controle, é evidente que ele não pode fazer frente ao nosso Deus invencível. Na hora certa, como mencionei, um único anjo será suficiente para prendê-lo. Seu agir, mesmo na vida dos homens, ele é restrito. E quando olhamos para as Escrituras, isso parece para mim ser muito claro. Então me deixe dar alguns exemplos. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, a Bíblia diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, começa dizendo o verso 9 na sequência. Então a Bíblia diz: o diabo anda em derredor como um leão, rugindo, procurando quem ele possa tragar ou devorar. Ele não pode tragar a qualquer um. Ele está procurando quem possa. Então, o que é que significa isso? Ele tem restrição para agir na vida dos homens. Se na vida de do ser humano em geral, ele já é restrito, o que não dizer da vida dos filhos de Deus? Então, nós enxergamos na Escritura o que o próprio diabo nomeou como sendo um muro de proteção à nossa volta. Jó capítulo 1, versículo 10, a pergunta de Satanás para Deus, falando sobre Jó: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca, outras traduções dizem uma sebe, significa cerca, um muro, ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? O diabo, em outras palavras, está dizendo também: é lógico que o cara é fiel ao Senhor, você deu tudo o que ele pudesse desejar e o cercou com proteção. O que é que o diabo vai dizer na sequência? Se eu pudesse tocar, a história mudaria. E nós vemos na continuidade da história do livro de Jó, Deus dizendo: eu vou deixar você tocar e eu vou provar que não muda nada. Agora, há coisas que o diabo só consegue fazer mediante permissão, ou nossa ou de Deus. Vamos falar da nossa. Eclesiastes 10:8 diz: quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. O texto está falando de algo natural, que um buraco no muro, o muro está ali para proteger,
A maioria deles era muito mais para proteção de animais do que só inimigos ou guerra, a não ser as muralhas das cidades. E você deixou um espaço, a cobra pode entrar e você vai acabar colhendo a consequência disso. Mas quando olhamos Efésios 4:27, que nos adverte dizendo não deem lugar ao diabo, a gente entende que não podemos dar espaço ou permissão para que ele entre. Portanto, se você fizer uma releitura de Eclesiastes a partir dessa declaração clara, isso justifica uma espécie de gíria de crente que nós temos quando a gente diz não dê brecha, não dê brecha. O que significa isso? É um muro de proteção. Esse muro é inviolável de fora para dentro, mas ele pode ser um pouco mais frágil de dentro para fora. Nós podemos rompê-lo e acabar dando brecha ou permissão para que Satanás nos toque. É lógico, quando falamos de permissão, não significa que o crente acorda, sem juízo pela manhã, fazendo um termo, uma autorização por escrito, vem por meio desse permitir que Satanás bagunce a minha vida, mas quando peca, quando quebra princípios, quando desobedece a Deus, muitas vezes esses espaços espirituais estão sendo dados. E quando a Bíblia diz não dê lugar, é exatamente esse tipo de legalidade que está sendo mencionado. Então, olhamos para a Escritura e percebemos coisas que o diabo só pode fazer mediante permissão nossa ou de Deus. Então, tentar. Em Mateus, no capítulo 4 e no verso 1, a palavra de Deus nos aponta com toda clareza o que é que acontece com Jesus depois do batismo no Jordão, realizado por João o Batista. A Bíblia diz: a seguir, Jesus foi levado pelo deserto ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo iria atacar, o diabo iria confrontar, mas a Bíblia diz: o Espírito levou ao deserto. Então eu e você precisamos entender que o próprio Deus permite um certo nível de tentação e nós precisamos entender que a dimensão de tentação também depende muito de nós e não só de Deus. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, o mesmo Deus que pode guiar a tentação, ele diz: não deixe que seja acima das suas forças, além da sua capacidade, junto com aquilo que está no seu poder de resistir, eu ainda te dou livramento, graça para suportar. Então, o diabo não pode tentar sem uma permissão geral de Deus, e ele não pode encontrar lugar em nós, a menos que a gente ceda à tentação, resolva não resistir e permita que ela cresça, indo para aquele processo lá de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, que a gente precisa de fato entender essa progressão. A palavra de Deus diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Agora o processo no verso 15 é claro: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, o pecado uma vez consumado gera morte. Então, se deixamos que a cobiça ou o desejo concebesse e desse luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gerasse morte, aí já foi um nível de autorização da nossa parte e não de Deus. Satanás também não pode afligir. Então, se a Bíblia está dizendo não dê lugar, significa que ele pode encontrar lugar, mas ele também não pode afligir sem permissão nossa e nem de Deus. O que lemos lá em Jó, no capítulo 1, no verso 16. Daqui a pouco vou falar dessas permissões divinas para ações satânicas. Ele também recebe uma restrição clara de que não pode matar. Em Jó, no capítulo 2, no verso 6, o Senhor claramente disse: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. O que é que Deus está dizendo? Eu estou restringindo a sua ação e você não vai poder tirar a vida dele. Em contrapartida, nós vemos que Hebreus capítulo 2, nos versos 14 e 15, diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a Bíblia fala dele tendo o poder da morte, dele libertar aqueles que estavam sujeitos à escravidão com o pavor da morte. Então, por um lado, nós vemos uma esfera de ação de Satanás nessa área, e por outro, nós vemos restrição. E a ideia é que a gente consiga equilibrar essas coisas. Inclusive, 1 João capítulo 5, verso 18, fala que o maligno não nos toca, não no sentido de que é impossível,
mas de que ele sozinho não pode fazer isso, a menos que haja uma permissão, ou da nossa parte, quando quebramos princípios, ou uma permissão soberana de Deus que discutiremos daqui a pouco. Fora isso, o que se diz em linhas gerais é que o cristão está protegido pela presença de Deus. Em 1 João 4,4, nós vemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Também estamos protegidos pela autoridade que nos foi delegada. Em Marcos 16:17, Jesus diz: em meu nome vocês vão expulsar demônios. E Tiago, também nos mostra lá no capítulo 4 que eu e você precisamos entender a autoridade que recebemos e a responsabilidade que nós temos, não apenas de nos sujeitar a Deus, mas o verso 7 de Tiago 4 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, olhar para essa declaração de Tiago 4,7, fica claro e evidente que eu e você temos proteção. Agora, quando falo a respeito de Satanás a serviço de Deus, ao que eu e você precisamos entender é que Deus jamais deixaria o diabo solto se ele fosse de fato uma ameaça. Uma ameaça que possa ser considerada verdadeira ameaça para Deus. Há muitas coisas além da nossa capacidade de entender o que dizer e explicar. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Nem tudo foi revelado. Mas eu me lembro de ter ouvido uma frase da irmã Valnice Milhomens quando eu ainda era um adolescente, e eu gostei muito da ilustração que ela usou. Ela disse que da mesma forma que eu e você armamos ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Ou seja, Satanás não trabalha para Deus porque queira. Ele, que se acha um enganador, colhe o fruto das suas próprias ações e nas suas tentativas de enganar, acaba sendo enganado por aquilo que ele mesmo não compreendeu, e acaba servindo ao plano e ao propósito de Deus em diversos aspectos. Então, em Efésios, no capítulo 3 e no versículo 10, o apóstolo Paulo faz uma afirmação e uma declaração que é digna de nota. Ele diz: isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Isso significa que principados e poderes das trevas não sabem que Deus, além de sábio, tem uma sabedoria que é multiforme. O livro de Tiago diz que os demônios creem em Deus e estremecem. Se são anjos que estiveram diante de Deus, o serviram e caíram, não dá para dizer que eles não tenham o mínimo do conhecimento de Deus. O que nós precisamos entender quando Deus está dizendo para que a sua multiforme sabedoria se torne conhecida agora, é que eles não a conhecem de forma completa, mas muitas vezes Deus está fazendo movimentos que os surpreendem e joga na cara deles aquilo que numa linguagem mais nossa, a gente, num ditado antigo para indicar esperteza, dizia: enquanto você está indo, eu já estou voltando. Outros dizem: enquanto você está indo com milho, eu estou voltando com o fubá pronto. Eu diria que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Nós não podemos comparar, por mais ardil, que Satanás, na sua sabedoria corrompida seja, nós não podemos comparar com Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, presciente, de uma sabedoria que tem muitas formas de se expressar, de ser entendida e compreendida. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando nos capítulos 1 e 2, no início do 3, de uma surpresa. Quando você olha o Antigo Testamento, não está claro o plano e o propósito de Deus. Em primeiro lugar, a gente acha que o povo, através do qual Deus vai agir na terra, a descendência de Abraão, é só a linhagem natural. A gente demora para perceber uma declaração que João Batista vai fazer: dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Vocês não têm noção de onde ele vai tirar o cumprimento da promessa. Deus não disse para Abraão só: sua descendência será como a areia do mar terrena. Deus também disse: será como as estrelas do céu. Paulo escreve aos Gálatas para falar dos filhos da fé de Abraão, que não são os filhos segundo a carne, Ou seja, nós, a igreja de Jesus Cristo, em especial a igreja dos gentios, somos isso como a linhagem de Abraão que ninguém conseguia entender. Isso é uma grande surpresa. Em todo o Antigo Testamento, Satanás se opõe à nação de Israel, ataca veemente e furiosamente a nação de Israel, e Deus levanta debaixo do nariz dele, com a obra da ressurreição de Cristo, a igreja como seu povo. Deus estava lançando no rosto, na cara dos principados e potestades, sua multiforme sabedoria. Aliás, a Bíblia diz: Satanás entra em Judas para negociar a sua entrega, a sua prisão, a sua morte.
Se o diabo entendesse que era justamente, ele estava achando que ia parar o Filho de Deus, se ele entendesse que era justamente a morte de Cristo, seguida da ressurreição, que determinaria a nossa expiação, ele nunca teria feito aquilo. Todas essas são sataneiras. Quando o diabo descobre finalmente que o povo de Deus é a igreja e mira o canhão da perseguição contra a igreja, ele faz com que uma igreja que não tinha saído de Jerusalém, Judéia, pregar o evangelho como lhe foi ordenado, agora fugindo da perseguição, espalha o evangelho para Samaria e para os confins da terra. Então, quando falamos sobre o diabo trabalhar para Deus, não é porque ele acorda de manhã dizendo você, o parceiro, mas a multiforme sabedoria de Deus coloca diante dele o tempo todo verdadeiras ciladas. Eu e você precisamos entender um Deus que é soberano sobre tudo. Romanos capítulo 8, verso 28, né? Diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você vê os irmãos de José tentando se levantar não só contra ele, mas contra os planos que Deus tinha revelado por meio dos sonhos, de que um dia ele estaria numa posição de liderança, movido de inveja, de ciúme. A Bíblia diz que o venderam como escravo. Lá na frente, em Gênesis 50, 20, José vai dizer, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, né? O curioso é perceber essas reviravoltas, que para Deus não existe circunstância que não seja reciclável, né? Para ele não tem refúgio, na verdade tudo é reciclável. E quando a gente olha nessa perspectiva, não dá para negar que a Bíblia apresenta claros exemplos de um serviço prestado, né, pelo diabo, né? Então a gente pode falar desde situações como essa, né, dele tentar destruir José e acabar trabalhando para a preservação da nação que talvez não teria sobrevivido à fome, que ele não sabia, a própria questão da igreja que ele não entende, e depois quando entende ataca, né, cria e promove uma movimentação favorável. Mas olhamos outras declarações bíblicas que não podem ser ignoradas. Eu durante muito tempo me incomodava lendo o livro de Jó, né, porque eu durante muito tempo tentei atribuir toda a culpa do que Jó passou ao próprio Jó, né? Em Jó 3,25 ele diz, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, né? Eu ficava dizendo, não, Jó não ia ficar intercedendo pelos filhos se não tivesse certeza que eles volta e meia estão aprontando algumas coisas. Alguém deu brecha para o diabo entrar. Mas eu lembro de um dia que uma pessoa fala para mim, Subirá, Deus chama o Jó de irrepreensível, que significa que ele não tem do que ser repreendido. E tu vai fazer esse malabarismo teológico, exegético, tentando fazer ele ser o responsável, né? Então, imagina que Jó deu brecha. O diabo que aproveita a brecha e entra e faça a bagunça como ele faz com todo mundo. Aí o diabo vai diante de Deus, esperar Deus confirmar se ele pode ou não usar a brecha. Ele falou, o que você está falando não concorda nem com a doutrina que você tem, não é nem apenas com a coerência do livro de Jó, né? Então, assim, nós não podemos negar que ele houve uma permissão divina para uma ação maligna, ainda que com restrições, e que, no final, a gente tem uma história completamente revertida, um Jó que conhece melhor a Deus do que antes, isso é inquestionável. Mas, assim como dizem os historiadores, né, que Martinho Lutero na Reforma queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque ele não conseguia conciliar aquela declaração de me mostra sua fé que eu te mostro minhas obras, quando ele veio justamente pregar a salvação por fé e não por obras, né? Dizem várias fontes históricas que ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Eu já tive vontade de tirar o livro de Jó, porque eu achava muito desconfortável. Mas com o tempo eu descobri que mesmo se alguém tirasse o livro de Jó, não resolveria o nosso dilema, né? Porque quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que essas permissões divinas para ações satânicas se repetem em outros lugares. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, Jesus falando, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, outras traduções dizem, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Tenta imaginar essa conversa, né? Jesus caminhando com Judas, talvez ali pela areia de uma das praias da Galileia, dizendo, olha, Satanás pediu para passar a peneira nos céus. E ele quer ver o que é que sobra. Essa é a ideia da peneira, né? Imagino Jesus sendo encarado por Pedro com quem quer dizer, o senhor não ia permitir uma coisa dessa, né, Jesus? Né? Imagino até o Pedro perguntando, senhor, não brinca com isso não, sinistro esse negócio, né? E Jesus disse, eu roguei por você. Imagino que o Pedro está pensando, então não vai acontecer. Aí Jesus termina a frase, eu roguei por você,
para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta, mas isso não significa que eu esteja abandonando você. Estou na cobertura de oração, estou na cobertura de intercessão, e essa lista segue nas Escrituras. Por exemplo, no livro do Apocalipse mesmo, né, no capítulo 2 e no verso 10, nós vemos o Senhor dizendo: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Está falando com o anjo da igreja de Esmirna. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos a provas e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha o que o Senhor está dizendo: não tenha medo. Mas quem que vai, né, lançá-los na prisão, colocá-los naquele nível de provação e dizer: é o diabo que vai fazer isso? Deus está dizendo: não sou eu, é o diabo. Mas vocês sejam fiéis até a morte, segure a onda, nem que isso signifique morrer. O que é que ele está dizendo? Ele não diz: repreenda o diabo em meu nome, usa a autoridade do crente, se levanta contra ele, todas as ferramentas de guerra que eu acredito que nós temos que usar. Mas há momentos onde Deus diz: vai acontecer, eu deixei. Em situações como essa, o que a gente percebe é que Deus nunca está deixando de nos cuidar, nunca está nos abandonando. Ele sabe como tratar conosco, ele sabe como tirar recursos surpreendentes de todas essas circunstâncias, e ele sempre faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e para os seus próprios planos e propósitos. Terceiro e último lugar, vamos falar aqui a respeito do destino de Satanás. Em primeiro lugar, há um julgamento prometido, e essa promessa ela acontece logo cedo na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, logo depois da queda, né, nós vemos uma declaração de Deus que é feita para a serpente. Né? Ela começa no verso 14, mas no 15 Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Lá na frente, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo que esse descendente é Cristo. Né? O que significa? Você vai ferir o calcanhar. Cristo morreu, foi atacado por Satanás, que achava que ia pará-lo. Essa pequena ferida momentânea não foi nada. Deus usa essa ferida justamente para que seja esse pisão do pé do Senhor Jesus, para esmagar a cabeça da serpente. Agora, a gente olha e vê um aspecto desse julgamento anunciado já cumprido. Mas nós vemos outro paralelo que ainda está para se cumprir. Em Romanos 16:20, a Bíblia diz: e o Deus da paz, em breve, então Paulo está dizendo, ainda não aconteceu nem com a vinda de Jesus, a primeira, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Acho curioso entender também que quando a Bíblia fala de Jesus, o apresenta como cabeça, quando fala da igreja, o apresenta como o seu corpo, o que leva muitos estudiosos a comentarem. Quando a Bíblia está falando dos pés, está falando que Deus vai usar a igreja, né, para andar de forma triunfante em vitória sobre Satanás. Por isso que Jesus diz: eu dou poder a vocês para pisar serpentes e escorpiões. Mas o fato que ainda há, né, um aspecto dessa palavra para se cumprir no sentido de um juízo que foi prometido e um juízo que terá o seu cumprimento. No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 31, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus estava se referindo a Satanás. Haverá julgamento, e isso vai interferir diretamente, né, na pessoa de Satanás. E nós vemos que os apóstolos atestaram essa verdade, como Paulo em Romanos 16:20, que acabei de ler. Então, além do julgamento prometido, nós precisamos olhar para a vitória de Cristo, como algo que começa lá na cruz. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, né, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A Bíblia fala de um triunfo na cruz, que significa, inclusive, né, despojá-los. Em Hebreus, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, a Bíblia diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, está falando de Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Deus decide que é por meio da morte de Jesus, que é o que acontece na cruz, que o diabo seria vencido. Então, o calcanhar, né, foi ferido, mas o mesmo calcanhar ferido foi usado para pisotear e para esmagar a cabeça de Satanás. Agora, essa vitória, ela é plenamente consumada pela ressurreição. Ela começa com aquilo que Jesus faz na morte, mas é selada pela ressurreição. Em Apocalipse 1,18, né, nós vemos o próprio Jesus dizendo, no final do 17 ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. O 18 diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves aqui, né, tem o sentido de autoridade. Então Jesus está dizendo, eu morri, eu venci, eu conquistei minha plena vitória. Agora, nós também sabemos que há um tempo determinado. Em Hebreus, no capítulo 10, por exemplo, a palavra de Deus falando a respeito de Cristo, diz o seguinte, verso 13 de Hebreus 10, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. O que é daí em diante? O final do verso 12 diz que Jesus assentou-se à direita de Deus. E ele está aguardando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Ou seja, há um prazo que ainda foi dado para que Satanás pudesse agir sobre a terra. Nós podemos chamar isso de um prazo de arrendamento. Alguns dizem que era o tempo da autoridade que Deus deu ao homem, que Satanás ainda tem o direito de, tendo recebido do homem essa autoridade, de agir. Em Mateus 21, Jesus fala a respeito de uma vinha que Deus arrendou a um grupo de lavradores, uma menção a Israel, depois a um segundo grupo que daria os frutos, a igreja dos gentios, e o arrendamento não fala apenas dele confiar trabalho, frutificação, mas fala de prazo, e essa ideia eu acredito que pode ser aplicada aqui. A Bíblia diz de Satanás sendo preso depois por 1000 anos, e depois diz, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, há um prazo determinado para a ação de Satanás, há um prazo determinado para que ele seja tirado de circulação, há um pequeno prazo para que ele volte a agir. Enfim, se cumprirá, né, o juízo determinado, como lemos em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 10, de que Satanás será definitivamente julgado por toda a eternidade. O texto sagrado diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Inegável que o diabo tem feito estrago na vida de muita gente. No entanto, ele não pode fazer tudo o que quer, ele tem limites e restrições, ele vai conquistando espaço no coração e na vida das pessoas para amplificar sua destruição à medida que elas intensificam sua rebeldia contra Deus, porque à medida que se sujeitam, elas podem experimentar a proteção. Então, nós podemos dizer que Satanás não está fora de controle, ele não pega Deus de surpresa, ele não vai impedir nada dos planos e propósitos finais de Deus, embora ele esteja atrapalhando pessoas que escolheram não se submeter a Deus. No entanto, ele será definitivamente, finalmente julgado, lançado no lago de fogo e enxofre. Eu lembro que quando garoto, muitas vezes quando eu lia isso, eu só conseguia pensar, bem feito, né? Como quem diz assim, julgamento merecido. Mas a Bíblia não fala isso para que a gente se alegre, né? Porque ele será punido, mas para que a gente se regozije no fato de que é um Deus justo. E esse Deus que é justo, que tem parâmetros claros, bem definidos, revelados na sua escritura de justiça, executará juízo contra todos aqueles que têm se posicionado no pecado, na rebeldia, sem arrependimento. Isso envolve tanto homens, como também envolve o destino eterno de Satanás e dos seus demônios. Destino esse que já foi estabelecido, é só uma questão de tempo, está determinado, será executado e inevitavelmente se cumprirá. Ou seja, não precisamos temer o nosso inimigo. A semelhança de alguém que já assistiu o filme, nós podemos dizer, sabemos o fim do filme, sabemos quem vence essa batalha e sabemos que o mal será punido. A Deus toda a glória.